Bem-vindos ao podcast Com Negócios, o seu podcast sobre empreendedorismo, inovação e gestão de negócios. Eu sou Felipe Todesco, hoje, excepcionalmente, eu estou substituindo o meu amigo Djan de Barros para conversar um pouco com vocês, com dois especialistas que eu já vou apresentar. Mas antes, eu queria falar com ele, que não está aqui. Você está onde, Djan? Nós estamos aqui diretamente do auditório do Senac Hub Academy, que está lindo esse auditório. Eu quero saber de você. Cadê você, Djan? Obrigado, Felipe, meu amigo Felipe. Obrigado por estar aí me substituindo essa tarefa que para você é simples, o professor de oratória, né? Então fica muito mais fácil. Quero agradecer ao Caio Camargo, quero agradecer ao Fred Alecrim, nossos professores. Parabéns pelo evento de hoje de manhã. Acompanhei pela internet, pelo YouTube. Eu estou aqui na sede da TOTUS Oeste, aqui em São José do Rio Preto, diretamente daqui. Vim para um compromisso, por isso que eu estou ausente. Mas quero agradecer a vocês, principalmente aos nossos professores. E Felipe, um bom podcast, conduz aí com toda a sua competência e excelência. Muito obrigado por ter você aqui no podcast Com Negócio. Espero que seja, obviamente vai ser um podcast de excelência. Muito obrigado a todos, gente. Um abraço e bom podcast para nós. Obrigado, Djan. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Para mim é um prazer, principalmente porque eu vou absorver muitas informações que estão vindo quentinhas, direto de uma feira fantástica. É simplesmente a maior feira do mundo para você que quer saber sobre varejo. Antes de chamar os nossos convidados especialistas, eu gostaria que você nos seguisse no YouTube, no Spotify. Quais plataformas estamos? No Instagram também, Café com Negócios CG. Quem não está no Instagram hoje em dia, né? Mas a gente tem também que estar em outras redes sociais. Esse é um assunto que eu vou conversar daqui a pouco com os nossos convidados. E hoje falaremos sobre os insights da NRF, Retail Big Show 2025. Esses especialistas que eu tanto falo, eles acompanharam em uma missão empresários aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para Nova York, simplesmente para o berço do varejo. Você que trabalha com vendas, você que precisa saber quais são as tendências, para onde é que está indo esse público, o mercado, para onde nós devemos apontar os nossos esforços, investir o nosso tempo, deixar a nossa cabeça pensando. Tem um rumo, isso não é algo que vem do nada, tem uma matemática, existem lugares para isso, pessoas para que a gente possa conversar e extrair essas ideias, essas referências, essas experiências. E aqui eu tenho o prazer de apresentar, antes de tudo, roda a vinheta, né, gente? Então eu apresento ele, Fred Alecrim, muito obrigado pela sua presença aqui, você que tem uma agenda, inclusive daqui a pouco eu vou ter que te dar tchau, porque você tem que ir para o aeroporto. Nosso tempo aqui é remido. Você é cofundador da Credere, CEO na Uau Gomais, co-host do VarejoCast, é escritor, palestrante internacional e mentor certificado da VMS pelo MIT. Seja bem-vindo. Obrigado Felipe, obrigado Djan, obrigado a todo mundo aí que está nos vendo e ouvindo o podcast Com Negócios. À minha direita, Caio Camargo. Adorei os seus sapatos. Você vai me dizer onde é que você comprou esse sapato? O Caio, gente... Se eu disser, eu tenho que matar vocês. O Caio é especialista em inovação. Já dá para ver que é um cara moderno, cabeça aberta, à frente do seu tempo. Em gestão no varejo também. LinkedIn Top Voice. Falamos de Instagram agora há pouco, que todo mundo está no Instagram. Mas e no LinkedIn, hein? Como é que você está no LinkedIn? Tá bom para ser encontrado? As pessoas vão ver uma autoridade no seu LinkedIn. Ele também é palestrante, autor best-seller e apresentador do VarejoCast. Junto com o Fred Alecrim. Junto com o Fred Alecrim. Não é a primeira vez de vocês em Campo Grande. Não. Campo Grande é quase uma segunda casa para nós, né, Fred? Isso, a gente já veio aqui para o GPS Mercado e também para outras oportunidades. Diversas vezes já. A gente já se sente em casa aqui, é um fato. Muito. E me fala uma coisa, essa viagem de vocês para Nova York, para a NRF, foi uma missão com alguns empresários daqui. Como é que foi essa turma? Era uma turma mista, empresários, as pessoas trabalham em indústria, varejo. Como é que você sentiu, primeiro a turma daqui que foi com vocês? Bom, essa é a terceira vez, terceiro ano que a gente vai conduzindo, eu e o Caio, a turma aqui do Mato Grosso do Sul. Tem sido um prazer muito grande, por causa da energia, por causa da inteligência, por causa do tipo de grupo que o Senac com o Sistema Fé Comércio eles conseguem montar.
E a gente foi nessa terceira vez com empresários de diversos segmentos. A gente teve desde o segmento imobiliário, né, CEOs de uma grande empresa aqui do segmento imobiliário, pet shop, tivemos também de beleza. Então foi assim muito diversificado, moda também, né? Então muitos empresários, fomos em 22, contando comigo e Caio, 20, tivemos aí 2 pessoas do Senac e uma do Sebrae e o restante empresários de multissetorial. Olhares diferentes, buscando respostas em relação ao varejo. Isso. Imagino que vocês responderam milhares de perguntas durante essa viagem ou não? Sim, mas é sempre importante, você destacou no início, é um evento sobre varejo, tá? Mas acho que as lições que a gente tira, né, são lições além do varejo, são lições a qualquer negócio que tenha um cliente numa outra ponta. Hoje, quando a gente fala do mercado de varejo segmento, a gente fala muito sobre varejo de consumo. E a parte do consumo é o cara que compra no supermercado, é o cara que compra na moda, é o cara que pede um aplicativo delivery, é o cara que está olhando a indústria de alguma forma, contratando um serviço de cabeleireiro, de dentista. Então, no final do dia, o comportamento do consumidor ele é afetado, né? Então, assim, a grande questão hoje não é segmentar apenas por ser só varejo, só um nicho de varejo. Este é um evento que ele é um evento mais sobre varejo, só que ele tem muitas lições para qualquer tipo de empresário do ramo de negócios sobre consumo. Eu acho que é isso que a gente consegue aprender no Max e trazer as lições aqui para o Brasil depois. Em relação à cultura, porque Nova York é uma capital do mundo, 24 horas, tem gente para atender de tudo quanto é jeito, para todos os tipos de clientes. E em relação à cultura, estar lá naquele local absorvendo essas informações, também como um consumidor, um cliente, porque vocês foram a restaurantes, a cafés, a lugares, compraram em lojas, foram atendidos, né? Vocês foram impactados sobre uma forma de lidar com o varejo, com o comércio de lá, de Nova York. Como é que é isso? A experiência já começa já no aeroporto, você entendendo, abrindo a cabeça em relação a atendimento, sobre o que é importante ou não em uma relação consumidor ali, cliente e o varejista? Tem um ponto muito importante, Felipe, sobre isso, que a gente sempre diz que a viagem ela vai ser boa a partir do momento que você consegue desembarcar de você mesmo, né? A gente vai embarcar para uma jornada, mas você tem que desembarcar de você mesmo, ou seja, não olhar com aquela visão de julgamento, de crítica. Eu faço assim, eu não faço assim. Isso não funciona para mim lá em Campo Grande, ou não funciona para mim lá em Dourados. Comparações. O grande lance é você abrir mão, abrir a mente e embarcar na jornada, porque realmente, como consumidor, a gente pode ver várias situações que podem não fazer sentido para cá. Por exemplo, restaurantes lá, quando você chega, você não senta onde quer, né? Sempre tem uma pessoa lá que te recebe e diz assim, você vai sentar aqui. Ela que decide. Ela que decide. Aí você chega assim, mas isso não funciona aqui. Mas não, vamos entender de outra maneira, vamos entender que ele tem um processo. E o que é que está por trás desse processo? Atender melhor o cliente. Por exemplo, o restaurante ele é dividido por áreas. Um garçom atende X mesas. Então ele primeiro vai fechando cada área dessa para poder abrir outra, e outra, e aquele garçom vai poder atender ali de uma maneira eficaz. Não sobrecarregar só um garçom não e o outro tá ocioso, Se eu tenho uma pessoa que senta aqui e outra que senta aqui, eu tenho que já abrir 2 garçons que vão ficar atendendo uma pessoa, por exemplo, né? Então, você analisa o processo. O que a gente faz, eu e Caio, é tentar fazer essas traduções que, na visão como consumidor, que você falou muito bem, tem muito aprendizado para a gente, né? De olhar assim, caramba, mas isso não funciona. Mas peraí, não é a questão de você escolher onde o cliente vai sentar, é a questão de você ter um processo que ajude a entregar um mínimo aceitável de experiência para o cliente querer ir no teu negócio, por exemplo. E tem uma outra coisa que é importante, né, Fred? Nova York, por ser a cidade cosmopolita que né, você dificilmente tem um atendimento nova-iorquino. Você vai ter um atendimento com característica um pouco mais indiana ou de uma cultura mais latina. Então você tem cafés de pessoas latinas atendendo com o mesmo calor que a gente encontra no Brasil, só em outro idioma. Ou às vezes um pouco mais frio. Então assim, um atendimento, então você não tem uma única unidade de atendimento. Todo mundo nessa região atende desta maneira. Você tem uma pluralidade ali que você consegue transformar aquilo como várias visões de negócio. Agora, mesmo nessas questões típicas, é como o Fred falou, o que faz sentido são os processos.
analisado o processo para ver como funciona cada negócio, a particularidade de cada negócio, mas na ponta, o atendimento, o calor das pessoas, você encontra um calor, tal como no Brasil. Aliás, refazendo aqui a frase, dificilmente você encontra um atendimento caloroso como no Brasil. Né? Talvez o povo latino um pouco pela proximidade, mas você tem um pouco disso lá também. Você tem todos os momentos ali. Uma loja de luxo vai ter um atendimento um pouco mais frio, uma loja mais popular um pouco mais diferenciada, e assim funciona. A NRF, ela aponta direções para o varejo. Existem algumas específicas que vocês podem nos trazer aqui? Olha, esse ano ela foi bem incisiva no que diz respeito a... Sim, Caio tem 13 anos de NRF, eu tenho 16 anos de NRF, e inclusive na palestra que a gente fez hoje para a turma aqui do Senac e Fé Comércio, auditório lotado com 400 pessoas, a gente apresentou um mapa que traz desde 2010 quais foram os pontos altos, ou seja, os destaques naquele ano na NRF. Então a gente começa em 2010 com redes sociais, onde o Facebook estava ali começando a ser algo importante para o mundo dos negócios, não só entretenimento. 2010. Interessante. A gente vai para 2012 com e-commerce. E-commerce onde a Amazon, por exemplo, nos Estados Unidos, era vista como não varejista e era inimiga do varejista. E aí a gente vai trazendo elementos em cada ponto desse até chegar, por exemplo, a 2017 com transformação digital e dados. Porque já vinha vindo o físico e o digital, então agora que a gente tem um consumidor digital, eu consigo ter mais dados dele, então já vem o dado, já vem a importância da transformação digital ali também, e a gente chega até 2023, onde começa toda essa coisa da IA, por exemplo. Então a gente tem 2023, 2024. E a gente chega esse ano onde não foi a IA o destaque, a gente até imaginou que era, mas foi a loja física. Né, por incrível que pareça, sendo o grande destaque como aquela âncora onde o negócio orbita, onde a comunidade orbita e que ela é muito importante para a existência daquele negócio. Se a gente olhar, né, se você olhar o varejo como um todo, na história do varejo, até meados da década de 90, a gente tinha um varejo que ele evoluía muito pouco. Era um pouco mais de consolidação, um formato ou outro inovador, mas o varejo em si ele evoluía muito pouco até então. O que a grande bolha de transformação foi a internet a partir daí, final da década de 90. E esses últimos 30 anos, como o Fred está colocando essa análise ano a ano que a gente trouxe da NRF, esses últimos 30 anos por conta da internet, por conta de tudo que aconteceu pós-internet, estamos colocando metaverso, rede social, né, todo esse contexto que aconteceu, a gente vê uma bolha de apostas, de coisas acontecendo simultâneas, muitos varejistas ainda perdidos, como se fosse um grande furacão. Talvez daqui a 200 anos a gente olha isso aqui como um momento fechadinho, né, da nossa vida, mas viver 30 anos, né, nessa pressão de empreender o negócio é mais complexo. Parece, tá, que a nossa análise de voltar desse resgate da loja física, que essa espuma tá diminuindo. Então, assim, a gente está menos suscetível a essas ondas da novidade, cada vez mais olhando o que faz sentido no negócio. A essência, a razão, a questão financeira de ter um negócio que esteja uma austeridade financeira, fiscal compatível, né? Ou seja, apostar no que realmente faz sentido apostar. Passamos no meio desse turbilhão, por exemplo, aquele mercado de startups, né? Todo mundo rasgando dinheiro para daqui 5 anos ver se funciona, mundos de Uber, mundos de iFood, de aplicativos. E acho que a gente vê cada vez mais um mercado, financeiramente falando, em termos de investimento, mais maduro. Pessoas que estão querendo investir no que é certo, no que é correto. E aí o varejo passa por essa transformação de olhar de uma maneira mais analítica, de uma maneira mais correta, qual é o investimento certo a ser dado. Mesmo a inteligência artificial, que é um mercado aí da generativa de 2 anos, que a gente vem falando, finalzinho de 2023, né? Hoje a gente quer o resultado da IA. Não é IA pela beleza da IA, ou vai apostando. Ainda vai ter muita espuma ainda na rede social, mas quando a gente fala de negócios, as empresas estão querendo apostas mais corretas, até porque o tombo tem sido cada vez maior quando você toma um caminho errado. Então, cada vez menos atirar no escuro e saber mais, poder pegar, ter essa percepção. Claro, eu imagino que estar na NRF faz você viver na pele essa busca do que, para onde dar esse tiro certo, para não errar, para não investir tempo, esforços e energia em algo que não vai trazer um resultado. Falando em loja física, a gente vê um salto quântico em relação à inteligência artificial, ao que a tecnologia dentro da internet consegue nos proporcionar. Mas e o vendedor?
E a forma de vender primitiva, de eu olhar nos seus olhos e perceber qual emoção você está sentindo para entender o que eu vou falar com você. E essa parte, em algum lugar da NRF, alguém se preocupa com o desenvolvimento humano? Sim. Esse ano, inclusive, teve um destaque muito grande, Felipe. Quando a gente imagina e fala que a loja física volta a ser destaque, não tem como não falar do ser humano. E a grande diferença da loja física, né, um dos pontos, né, que foi apresentado até em uma das palestras pelo Lee Patterson, que é da WD Partners, ele apresentou uma pesquisa, o que atrai, o que repele as pessoas na loja, né? E um dos pontos importantes é atendimento. E quando a gente pensa em atendimento, não é algo novo, né? Você imagina atendimento como algo... Os livros de atendimento são dos anos 80, desde Og Mandino, que eu acho que é final dos anos 70, Nossa. Né? Agora você foi longe. Foi longe, né? Então eu estava lá, 70, 80, né? Como algo importante, essencial para o mundo das vendas, dos negócios. E o que a gente viu muito é algumas marcas esquecendo isso, o essencial, achando que tecnologia ia resolver todos os problemas, coisa que não vai, e esquecendo das pessoas. E a gente viu nessa NRF a volta a olhar as pessoas como algo importante. Inclusive porque isso que você falou do olhar, do entender, é fundamental. E está provado que quando você tem uma interação muito boa de humano com humano, você aumenta as vendas. Quando a interação é muito boa. Eu me lembro que, acho que umas 3, 4 NRFs atrás, a L'Oréal apresentou uma ferramenta que tinha inteligência artificial e o cabeleireiro na plataforma da L'Oréal. E quando entrava o cabeleireiro, que era o profissional, entrando e conversando via chat ou online com o cliente, vendia 30% a mais do que a inteligência artificial. A humanização de fato, né? Tendo ali a... Total, você tem essa questão do entender, do interesse genuíno na pessoa, né? Isso é fundamental. Então, tem um ponto bacana para completar também, que na dinâmica do pequeno e do médio varejo hoje, né, o atender é o que o Fred falou, é a conexão humana e tudo mais, mas tem um novo papel dessa pessoa na loja, que ela é menos uma pessoa de atendimento e ela é mais uma pessoa vendedora, mais uma pessoa de vendas nessa conversa, uma atitude mais proativa na venda. Hoje o vendedor de loja ele é passivo. Ele está lá parado, esperando o cliente entrar, falar bom dia para ele, para depois daquilo ele atender o cliente. E o que as lojas precisam, os vendedores aí que vão bater meta, precisam buscar, e o mundo do varejo necessita neste momento, são vendedores que têm essa proatividade. De usar uma rede social, de usar um WhatsApp, de buscar o cliente, entender que a loja é um grande hub, um grande showroom. Ali é um espaço que eu coordeno o produto, posso usar para mostrar um produto e vender um aplicativo, posso usar para chamar um cliente para tomar um café, mas eu não preciso daquela loja para vender. Então, assim, essa atitude do vendedor, ela está sendo construída ainda, está um gerúndio, né, nessa conversa, mas eu acredito que a gente vai criar um vendedor cada vez mais proativo no negócio. É necessário nesse momento esse vendedor. Não dá mais para esperar o vendedor decidir comprar com você, decidir pegar o carro, decidir ir até a tua loja para só aí você vender. Como marca, isso é a morte. Isso aí, e aí isso vem até um ponto, né, que é uma das nossas apostas para esse ano, que é a revolução da venda ao vivo. Assim que o TikTok Shop chegar no Brasil, a gente vai ter uma revolução muito grande. A gente sabe que a Shopee já faz isso e tal, mas o TikTok tem um negócio que a gente já viu na China, de você ter lojas que enquanto não tem cliente ali, eles têm um mini estúdio na loja, no meio da loja mesmo. E ela abre uma live no TikTok e começa a vender. Que é isso que o Caio está falando, a atitude proativa. Não tem cliente aqui, peraí, eu vou abrir uma live aqui e vou começar a vender. Aí você pode estar perguntando, tá, mas eu já faço isso no Instagram. A grande diferença do TikTok Shop é que você, primeiro, você já tem a logística toda organizada por trás e você não sai da ferramenta. Então o cliente está assistindo, ele vê o produto, ele clica, ele compra automaticamente, ele não precisa de link, sair, vai para o WhatsApp, não. Então isso vai ser uma grande revolução, que é uma aposta muito grande nossa. Né, e entra muito ao encontro do que o Caio acabou de falar, de a gente ter assim, que até a gente eu chamo de Vreamer, o vendedor streamer. Né? Então ele, além de ser vendedor, ele vai começar a fazer live. Né? Só que ao invés de ele estar numa ferramenta como Twitch, né, ele vai estar no TikTok vendendo um produto diretamente da loja. Agora, o bacana é, precisa esperar chegar o TikTok Commerce para fazer isso? Não. Não. Pega o CRM,
certo? Vamos começar do começo. Pega o seu CRM, cata teu WhatsApp e começa a trabalhar com conversa, telefone, o básico. É não esperar o cliente. Aquele videozinho, né, do WhatsApp. Agora fala assim, mas eu não tenho CRM. Então, aqui começa o ponto errado. Você não tem uma base de dados. O varejo, ele está cadenciado a sempre atender e acabou, no final do dia eu vejo para quem eu vendia, não sei nem para quem eu estou vendendo. Esse é o erro básico. Então, o que a gente fala que o varejo está voltando às raízes ali, fazer cada vez mais o básico bem feito, ou seja, voltar, tirar a espuma e fazer o que faz sentido, é isso. Ter uma base sólida, construção de dados de quem são seus consumidores, o que eles compram para poder trabalhar. Seja telefonando old school, né, nessa conversa, seja numa ferramenta como o TikTok Commerce ou outra ferramenta que venha no futuro. Mas parte do princípio de entender o consumidor e começar a ir atrás dele, não mais esperá-lo entrar na loja. Isso não dá mais para fazer. Então é interessante desenvolver as habilidades de comunicação. Total. Entra muito na tua área, né? Na minha área. Muito na tua área. Vai ser muito importante. Com certeza. E a gente imaginar nessa nova era quais são as novas habilidades que o vendedor vai precisar. E uma delas, essa questão do Dreamer, dele ser ali um vendedor streamer, habilidade de comunicação é fundamental. Fundamental. Eu vejo que a nova geração já está mais adaptada a uma câmera, a uma situação como essa, mas às vezes não consegue se conectar no olho, né? Se eu colocar com o cliente ali ao vivo, e aí, o que vai sair desse papo? Consegue se conectar, puxar um assunto, falar de outras referências? Mas essa facilidade já veio com mais força em relação à câmera, a celular, né? Uma criança, hoje um neném, tem tablet, tem algum audiovisual, um aparelho ali para ele já começar essa familiarização em relação às tecnologias, Sim. enfim. Tem um caminho já criado, eu acho que nenhum de nós aqui nasceu mexendo com câmera, estando confortável com câmera, isso foi criado uma didática, mas eu vejo que, embora este jovem hoje, essas novas gerações estão aptas a criar vídeos para todo mundo, para 1000 pessoas olhando ela, quando ela tem que fazer um vídeo para uma pessoa só, uma conversa de live, ela se intimida. Tanto que hoje a grande parte da juventude prefere se comunicar por um áudio às vezes, né, do que por um texto, do que por um telefone, alguma coisa. Então, eu acho que são ainda fundamentos que vão ser treinados, mas a gente já tem um caminho um pouquinho mais fácil do que foi pra gente, é um fato. Vocês têm alguma dica para quem está assistindo a gente e ainda tem muitos bloqueios em relação a produzir conteúdo, a pegar um celular e começar a gravar antes que chegue o TikTok Shop? O que você poderia, assim, nos dar como um empurrãozinho? Cara, tem uma coisa que a gente vem conversando aí, o Fred. Às vezes a pessoa tem muito esse medo de, não, eu vou me filmar. Por uma pessoa da nossa idade que nunca fez isso. Uhum. Aí eu tenho vergonha de me filmar e eu falar do produto. O que eu faço? Eu falo, vira a câmera ao contrário. Bota aqui e filma o produto de frente, você fala e você não aparece, aparece a sua Começa mão. com a voz. Até porque as pessoas querem comprar de você, mas não querem comprar você, querem comprar o produto. Bota o produto na frente, monta o tripé, olha, mexe com a sua mão, põe uma luva lá, um monte de gente faz isso. Isso já funciona para você demonstrar o que o produto faz e tal. Até porque as pessoas hoje, o modo de busca delas mudou. Hoje as pessoas não buscam mais no Google como a gente buscava, né, com uma foto. Hoje elas vão direto, às vezes no TikTok ou no Instagram, buscar um vídeo de alguém usando aquele produto para saber se ele é legal ou não. Então a dinâmica de busca mudou, então a gente precisa buscar essa nova dinâmica de venda, de apresentar o que a gente está vendendo. Em relação ao varejo lá nos Estados Unidos, pelo que vocês viram na NRF, eu queria que vocês me trouxessem uma semelhança com o varejo do Brasil e uma diferença em relação ao varejo do Brasil. Bom, em termos de semelhança, são os desafios de ser relevante para o consumidor. Você tem uma disputa muito grande, uma competitividade muito grande, assim, como é que eu mostro, primeiro, como é que eu apareço para o meu consumidor num monte de tanta empresa, de tanta marca. Segundo, como é que eu mostro para ele que vale a pena ele me ouvir. Terceiro, como é que vale a pena ele comprar de mim e agora. Então, isso aí é em qualquer negócio, em qualquer varejo, em qualquer país. A grande diferença para mim está em acesso a uma tecnologia, que para a gente ainda é muito cara em algumas situações. Então, a gente vê, por exemplo, o self-checkout nos Estados Unidos desde 2008, 2009, né? Caixas de autoatendimento, que não travam, que não tem problema nenhum, que fazem um fluxo sem atrito e tal, né? Ou seja, você tem uma interface com o consumidor muito boa e você tem uma experiência muito boa. Então, essas tecnologias, elas ajudam muito. Mas olha que coisa interessante quando a gente fala em outras coincidências.
Sabe uma coisa que eu estava vendo, Caio, agora? A CVS, com a farmácia lá nos Estados Unidos, uma coisa que eu e Caio a gente vem falando já há um tempo, a gente num podcast uma vez falou sobre um tema que era o varejo blindado, lembra? Porque nos Estados Unidos estava tendo uma onda de furtos muito grande, né? Que é uma coisa que o nosso comerciante vive aqui, né? O pequeno negócio muitas vezes tem que botar grade para não ser assaltado. E aí a gente começa a entrar nas farmácias até hoje, dessa viagem agora, e tá lá desodorante, chocolate, com tudo fechado com chavezinha. Assim, pô, isso faz a... Antivenda. Né? Você faz Repele. você perder venda, você repele. O cliente que quer comprar um chocolate tem que chamar alguém. Então, o que está acontecendo? A CVS, uma das maiores redes de farmácias dos Estados Unidos, anunciou essa semana que para quem tem o seu aplicativo e quem é do programa deles de relacionamento, vai poder destravar esse sistema para poder tirar aquele, sem chamar alguém. Então, olha como é que é. A gente tem aí uma coisa parecida, questão de furtos e insegurança, mas a gente tem um acesso a uma tecnologia que a gente não tem aqui ainda. O problema é o mesmo, só que a gente está encontrando uma solução de lá. Quem sabe a gente replica aqui. Se você acha que funcionaria aqui, nesse formato? Se a gente tiver uma tecnologia acessível, sim. Mas o legal é que a gente resolvesse um problema muito maior, que é as pessoas não precisarem furtar, né? Que aí é um problema mais profundo. Eu vejo que é muito parecido, tá? A resposta é praticamente a mesma, que o Fred, a gente divide essa opinião realmente. Eu acho que o varejo americano ainda padece dos mesmos problemas do varejo brasileiro quando a gente fala desse atendimento passivo, da ainda esperar o cliente, por mais que tenha as tecnologias, mas acho que a jornada do cliente, depois que ele entra na loja, como o Fred falou, é muito melhor resolvida hoje. Você tem menos fricção do que no Brasil. O Brasil tem coisas que está conseguindo criar de maneira diferenciada. Uma delas é o Pix, por exemplo. A gente conseguiu avançar e praticamente pular uma era inteira de plástico ali para muita gente, para muitas gerações e tal, e inclusive virando um modelo que se segue nos Estados Unidos. Até por uma questão de adaptação econômica, o que os Estados Unidos começou a imitar da gente agora é pagamento parcelado. Nunca teve parcelado nos Estados Unidos, agora tem parcelado, que é o modelo nosso ali, né? E que é uma coisa interessante, né, cara? Só um parênteses. Quando isso aconteceu, a gente estava num podcast, cara, isso vai dar um BO. Porque a gente sabe lidar com parcelamento e mesmo assim dá problema. Só que os Estados Unidos sempre era à vista. Sempre você pagava no cartão, mas é à vista, não tinha sinal de a prazo. Tanto é que já agora começou a dar problema. Os caras estão endividados porque não sabem trabalhar com parcelamento. Não tem educação financeira para isso. Quer dizer, não sofreram isso como a gente sofreu, então não aprenderam a trabalhar isso como a gente aprendeu a trabalhar, o fato. E em relação aos empresários daqui, que foram com vocês nessa missão, quais lições você acha que eles já estão colocando em prática, ou já podem colocar em prática, que vocês extraíram da NRF já em Campo Grande? Já podemos... Fred, não sei se você vai compartilhar essa mesma visão que eu, mas acho que uma coisa que ficou muito forte, eu acho que foi uma fagulha que a gente acendeu, não só quem esteve com a gente, mas até quem esteve com a gente aqui hoje, tá? É essa questão de competir com o digital vai ser cada vez mais difícil, principalmente se você não tem uma operação digital bem estabelecida, né? Então, eu acredito que o varejo tem buscado hoje é revisar a sua autenticidade. Eu acho que essa é a fórmula que a gente está. Qual que cada empresário tem especial, que fez ele criar aquele negócio, aquela marca, qual é o grande diferencial. A gente vinha conversando um pouco antes do podcast com uma pessoa de um restaurante aqui, o que ela faz diferente, não vai fazer igual todo mundo para poder criar algo autêntico, genuíno, diferenciado para o seu consumidor. Acho que os fundamentos de você crescer no mercado, fugindo de preço, está naquilo que você faz diferente. Você faz igual a todo mundo, você vai brigar por preço, que é o que a maioria dos mercados acontece hoje. Um supermercado briga por preço porque às vezes não tem diferencial nenhum. Uma loja de moda, de bairro, briga com preço, com marketplace, porque não tem diferencial nenhum. Agora, a partir do momento que tem aqui em Campo Grande, restaurantes que deve ter fila na porta, o pessoal brigando para ir, porque tem uma experiência, um produto diferente. Lojas de moda que estão cheias porque tem uma experiência diferente, um produto diferente, um atendimento diferente. Então, a partir do momento que você entende qual é a tua autenticidade, quais são os seus valores e como é que você traduz aquilo para o teu consumidor passa a não mais abdicar de você. Ele não vai trocar você por qualquer preço. Pode até dar uma fuga de vez em quando, o bolso está meio apertado, mas ele volta para você de vez em quando. Em relação às empresas que vocês visitaram lá também de inovação, quais foram? Tem alguma que vocês podem compartilhar, uma história? A gente, então, inovação, né? A gente dividiu em duas partes, Felipe. A gente acredita que a curiosidade
e a busca pelo conhecimento, ela não pode ser só no que é novo. E a NRF tem uma pegada muito na tendência, na inovação. Mas o que é clássico só é clássico porque funciona, não é mesmo? Exatamente. Então a gente imagina assim, muitas vezes eu e Caio, a gente ia numa empresa, poxa, um destaque da NRF. No outro ano a gente ia buscar a empresa, ela não existia mais. Então a gente começou a se incomodar com isso e falou, pô, e se a gente buscar empresas que são clássicas e que estão aí desde 1950, 52 e conseguiram fazer o que eu chamo do adaptail, que é o varejo adaptado. Vamos nessa. Aí a gente visitou, por exemplo, o Steel Learners, que é um supermercado que existe desde 1952. Tá. São 10 lojas que eles têm nos Estados Unidos, familiar até hoje. E aí você vê que ele mantém a mesma autenticidade, ou seja, você não abandona aquilo que é o seu negócio, seu DNA, está ali. Mas ali a gente encontrou, por exemplo, uma plataforma, uma gôndola que tinha assim, como você viu, trend do TikTok. Né? Aí estava lá um produto que era um trend do TikTok, um supermercado de 1952. Tem uma pegada de fã, de diversão, cheio de animatrônico. Aquele que você gosta do Mr. Beast. Do chocolatinho do Mr. Do Beast. chocolate do Mr. Beast, assim. Não sei quantos milhões de fãs não podem estar errados, que é as pessoas que seguem o Mr. Beast no YouTube. Entendi. Aí tava lá o chocolate do cara. Então você vê que é uma empresa tradicional, mas que não abre mão de uma pitada de inovação que eu chamo de ser uma empresa contemporânea. Não é nem tradicional nem moderna, é aquela que vai evoluindo à medida que a necessidade do cliente vai mudando e aí ele vai se adaptando, daí eu adaptei para continuar relevante para aquele cliente. Né? Então, a gente foi numa dessas, né? Então a Steel Learners, a outra que a gente também visitou nessa mesma pegada, que é a Greystone Bakery, que está aí desde 1982, os caras que desenvolveram o processo de recrutamento chamado Open Hiring, que é um processo de recrutamento aberto, não querem saber nada sobre o seu passado, não perguntam nada sobre o seu passado. É daqui para frente. Você bota seu nome lá numa ficha, bota lá numa caixinha que tem na frente do escritório, quando tem a vaga eles chamam você. E aí, ó, o emprego é esse, tal, você começa amanhã. Acabou. Por quê? Porque eles não querem saber o seu passado, querem saber se você quer ter um futuro. Tanto é que tem uma frase assim emblemática deles que eu amo, que é assim, a gente não contrata pessoas para fazer brownies, a gente faz brownies para contratar pessoas. Então, o grande propósito do negócio é gerar emprego, é melhorar a vida das pessoas. Tanto é que a maioria desses funcionários são pessoas que saíram do sistema prisional americano, são pessoas que têm algum tipo de vício em droga, bebida, ou seja, ele tem alguma coisa no passado que faz com que empresas tradicionais não contratem eles. E eles encontram na Greystone Bakery um caminho para ter um futuro. E aí eles desenvolveram isso aí. Então essas são empresas clássicas, que estão aí há muito tempo e estão se adaptando. E aí Caio pode falar um pouco agora da inovação, do que a gente foi ver de novo, que aí a gente vê as duas coisas. Legal, que novo é o que está na rua, o que o pessoal tem comentado, a loja nova, porque assim não adianta você ir para lá e você não olhar essas referências, né? Eu acho que o grande drive que a gente viu nessas lojas ainda está pautada muito mais na experiência como um todo do que na tecnologia de maneira superficial, né? Acho que tudo que a gente viu, por exemplo, uma coisa que a gente não costuma, assim, não é que não gostamos, mas que não é muito a nossa linha de trabalho. A gente tenta evitar essas lojas de luxo, Quinta Avenida, porque é um modelo pouco replicável para um negócio de pequeno ou médio porte no Brasil, que é a maioria dos clientes que a gente trabalha ao longo do ano, em palestra, eventos e tudo mais. Mas esse ano não teve como fugir. A gente foi ver uma Louis Vuitton, por exemplo, que tem uma pop-up, uma loja montada temporária enquanto a loja está reformando. A loja está reformando, eles enveloparam a loja como os baús da marca. Então, quando você olha, parece aquela coisa feita por IA, sabe? Parece que é um baú gigante feito em volta do prédio e de perto, próximo, o resultado é exatamente igual. E uma loja fantástica. E o que a gente viu cada vez mais é que as marcas estão buscando, dentro de um contexto, ser uma experiência de marca não apenas para venda de produtos. Muitas marcas trabalhando um café, uma experiência pequena, um docinho, para as pessoas poderem consumir algo da marca, levar algo da marca para casa. Então, às vezes, eu não posso comprar uma bolsa Louis Vuitton, mas eu posso tomar um cafezinho na Louis Vuitton. Eu posso ir numa loja da Hermès, tomar um cafezinho lá, ou comprar alguma coisinha diferente. Então, tem uma coisa um pouco mais democrática acontecendo neste mercado, além de outras questões que tivemos vendo também. E tem um ponto, Felipe, que a gente viu quase também... 50 lojas para listar no podcast. Quanto tempo ele tem de podcast? 4 horas e quanto? E tem um ponto assim que a gente viu que a gente achou interessante, são principalmente as lojas que saem desse centro da Quinta Avenida,
das flagships, as lojas que são referência, e a gente vai para os bairros, a gente vê que as marcas elas estão diminuindo a quantidade de coisas que tem ali de experiência, por exemplo. Estão procurando algo que a gente definiu como mínima loja vendável. Qual é o mínimo de coisas que eu preciso oferecer na minha loja que gerem interesse das pessoas de virem até aqui e que essa loja seja rentável? Por exemplo? Por exemplo, tinha muita coisa que até o Caio chama de pirotecnologia. Você encher a loja de Badulax e coisas, né? E queima o dinheiro. Parafernália. E queima o dinheiro. Daqui 6 meses está encostado aquele tablet que ninguém consertou. Dá um e ficou exemplo. lixo, Tenho entendeu? certeza que aqui em Campo Grande teve a época que os restaurantes tinham cardápio com iPad. Sim. Aí você chegava lá, o iPad não estava carregado, todo sujo de dedo porque ninguém limpou. Comeu coxinha, apertou o dedo. Ou seja, lá, aquilo até ali não fazia o restaurante vender mais. Aquilo ali não gerava mais receita. Era simplesmente alguém disse, que legal, outro botou, vamos botar. Então, agora tem uma análise muito maior em relação a o que realmente faz sentido. Uhum. Eu não preciso oferecer tudo, não precisa ser um negócio. Agora, o que eu tenho aqui tem que ser o suficiente para essa loja ser rentável, para ela dar o retorno que eu preciso. A gente foi numa loja, por exemplo, da Roca, né, Roca Tênis, que a única experiência que ela tinha era você pisar lá numa máquina para ver sua pisada pronada, supinada ou neutra, e a partir dali ver também o tamanho do seu pé e você poder ir lá e escolher o seu tênis. Essa é a tecnologia que eles precisam para funcionar. Para vender tênis. Pensa que você mora em Nova York. Tá. Você já sabe o teu número. Chega lá, você vai, é só o preço. O preço não tem diferença nenhuma de um e-commerce, de um outro site, de um concorrente, uma multimarca. O que vai levar você naquela loja? Nada. Você está lá brigando por preço. Ali é uma loja para turista, é uma loja porque está numa quinta avenida em Nova York, mas é uma loja que se não cria uma experiência diferenciada, tende a mudar. Agora, uma outra loja nessa mesma linha que a gente viu, a ON, né, de tênis do ano passado, ela é uma loja num bairro, tem no centro também da cidade, mas no Brooklyn, né? E no Brooklyn ela promove corridas com as pessoas da região. Inclusive lá no Brooklyn você, olha, eu queria testar um tênis de vocês, mas não sei se é bom para correr. Pode pegar o parque corrido, vai lá correr pela rua, depois você volta aqui e avisa a gente se gostou ou não. Tem, tênis de test drive. Test drive do tênis. Qual a diferença de um varejo voltado para turismo Quinta Avenida para um varejo voltado para um bairro? Um varejo de uma grande avenida comercial aqui em Campo Grande para um varejo que está num bairro mais afastado, tá? Quando você tem um alto fluxo, você pode errar. Porque tem tanta gente vindo atrás que te dá, entre aspas, esse direito de você errar e tentar acertar. Uma margem ali para pode errar você muito, brincar. mas uma margem. dá esse certo direito de você tentar opções. Ok. Agora, quando você está no bairro e você erra com alguém que mora no bairro, é seu vizinho, né, velho? Você pisa na bola Tem que acordar todo dia com o cara ali, de né? reconquistar aquele cara. Não é o turista que vai estar ali um dia e vai embora amanhã. Então, uma Nike na Quinta Avenida recebe gente do mundo inteiro todos os dias. Então, se o cara dá uma tropeçada no atendimento, o cliente sai meio bravo, é só respirar, manter o controle e atender o próximo. Porque aquele cara provavelmente não vai voltar daqui 2 anos, 3 anos para a tua loja. Agora, aquele cara do bairro, se você perder ele, se você é um supermercadista, uma loja de moda, certo? Uma vendinha, dificilmente você reconquista ele. E aquilo se espalha negativamente no bairro. Né? Aquela história do cada mau atendimento espalha para 10, cada bom atendimento espalha para 1 ou 2 e olha lá. Né? Então, esse é o cuidado que a gente tem, que a gente observa e isso é altamente replicável na realidade brasileira. Né? Isso acontece aqui no Brasil da mesma forma. Se por acaso vocês ganhassem um prêmio assim, por melhor guias, né, da NRF, vocês ganharam $1 milhão para você investir aqui no Brasil em uma empresa nova que trouxesse a inovação sem olhar para o que é clássico, tradicional e que funciona no nosso país. O que vocês dois investiriam assim num negócio, num business? Como modelo de negócio, em qual a linha? Me descreva a sua empresa. Eu pegava $1 milhão e ia viajar. Para! Cara, eu acho que eu acho que as pessoas estão em busca de mais do que produtos. Acho que assim, a moda, calçado, tem seus mercados, mas acho que ela está bem segmentada se você não tiver diferencial. Acho que serviços há sempre oportunidades. Porque por mais que tenha um cabeleireiro, um restaurante, há sempre a oportunidade de aparecer alguém um pouquinho melhor para servir. Então eu investiria na qualidade daquilo que eu oferto, mas eu só investiria em algo que eu tivesse realmente uma proposta genuína de diferenciação. Que eu não entrasse só por uma questão de produto e preço. Acho que produto e preço, ele é
tangível, ele perde-se com o tempo, é complicado, mas acho que tudo aquilo que a gente pode servir melhor ao cliente, que a gente tem uma oportunidade de servir sempre melhor, eu acho que a gente consegue criar diferenciais de mercado. E, obviamente, eu não sei se a gente precisa, de fato, de lojas tão bem trabalhadas, às vezes, como tanto se imagina. Às vezes, hoje a gente vê modelos de dark stores, dark kitchens, talvez começar um negócio, nem talvez usando os $1 milhão que do prêmio, mas às vezes um pequeno investimento num modelo teste, no mínimo produto viável, né, começar a testar algumas coisas, ou caminho A, caminho B, já começa a funcionar de uma forma diferenciada para um resultado interessante. Tem um ponto que eu acho, né? Eu assisti uma palestra, cara, eu acho que foi no Web Summit que a gente estava, e a pessoa falou o seguinte, para um investidor, no que você investiria? E aí o investidor disse assim... Fui eu, com a Loft? Não foi não. Aí a pessoa disse, eu investiria em algo que poupasse o tempo das pessoas. Porque tempo é vida, tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem. Então, se tivesse alguma coisa que ajudasse as pessoas a terem mais tempo, porque é importante na vida deles, é aí onde está a oportunidade. E um outro espaço que a gente tem muito grande, que eu acho que vai crescer muito no Brasil, são esses lares premium para terceira idade. Tá. A pessoa a partir ali de 70 anos, que ou tem alguma dificuldade de locomoção, ou precisa de algum cuidado maior, ou até mesmo não quer morar com os filhos e vai. Então a gente vê muito isso nos Estados Unidos crescendo, chamam de senior living, né? E eu acho que isso vai crescer muito aqui quando chegar, porque a gente ainda está acostumado com o asilo, né? Com aquela estrutura que uma não referência é isso, que que não é repele bacana. em vez de atrair. E como o Brasil está virando a chave de um país jovem para um país mais de gente com mais idade, eu acho que isso vai ser um grande caminho também. Já estão pensando nisso? Em um futuro? Primeiro tem que vir o $1 milhão. Aí vamos então criar, vamos criar o prêmio. Não, por já. enquanto a gente está fazendo o conglomerado VarejoCast, daqui a pouco com ele mídias diferenciadas, entendeu? O transatlântico está quase saindo, já está no estaleiro sendo montado para a gente fazer tours de varejo diferenciado em alto mar. Muito bom. Ideias temos bastante. Bastante. Para a gente finalizar, eu gostaria que cada um dissesse para o empresário, aquele pequeno empresário, aquele empresário que nunca fez uma viagem, por exemplo, a uma feira como essa, nunca teve a oportunidade nem de ir a uma feira, às vezes, de franquias, para visualizar. Como é que esse empresário que nunca saiu dessa bolha consegue furar essa bolha? Consegue Legal. se conectar com tudo isso que faz parte, que orbita aí nesse universo de vocês? Felipe, eu iria muito, né, em busca de empresas, instituições como essa que a gente está aqui na casa. Estamos aqui no Senac. O Senac organiza as missões para a Latam, que é a maior feira de varejo do Brasil. Lá há visitas técnicas, tem as palestras, tem a NRF também, tem subsídio junto com o Sebrae. Procuraria o Sebrae também, que é outra instituição maravilhosa. Então eu começaria buscando o Sistema S, que tem esse elo, que tem essa ligação muito grande com esse mundo lá fora do Mato Grosso do Sul, seja São Paulo, seja Estados Unidos. Então, esse é um bom caminho e ajuda o pequeno que não tem essa grana toda, por exemplo, para viajar, porque tem subsídios que vão até 80%, e você pagar só 20%. Que demais, hein? Né? Então, eu buscaria o Sistema S, principalmente o Senac e o Sebrae, aqui no Mato Grosso do Sul. Perfeito. Eu acho que a gente passa por uma questão de consciência. Eu brinco em palestra, costumo falar que você não vai conseguir aprender nada se você não está disposto a desaprender primeiro. O maior desafio que a gente tem no empresário brasileiro é que ele não está disposto à mudança, ele não é confortável à mudança, ele não é confortável ao novo. E eu acho que a gente parte primeiro de uma visão quase aquela curiosidade de criança. Esquece tudo que você fez até hoje, papel em branco, vai olhar o mundo com outros olhares, com outros olhos. O mundo ele está disposto de várias maneiras diferentes. Você não precisa necessariamente ir numa feira em Nova York, o maior evento no varejo do mundo, você pode ir para qualquer capital que tem uma cultura diferente no país para você observar varejos em localidades diferentes no nosso próprio país, como se comportam. Aqui, o Mato Grosso do Sul, a gente está perto de outros países, até de outras culturas de outros países, né? Seja Paraguai, seja Argentina aqui. Rapidamente a gente chega ao Chile, que não está tão longe também. A gente já começa a observar outras formas de varejo, de comportamento, sem falar em todo esse absurdo de conteúdo, tanto impresso quanto digital, que está à disposição de qualquer varejista hoje, de qualquer empresário, de qualquer pessoa que está buscando conhecimento. Sei lá, você pensar qual é o maior palestrante do Brasil hoje, um Mário Sérgio Cortella, mas você veja uma palestra dele e 120% do conteúdo dele está disponível na internet de graça.
por pílulas, por dose. Então, assim, não é por falta de disposição do conhecimento que a gente não atinge aquilo que a gente quer, a gente não vai atrás do novo. É por uma falta de vontade, uma falta de expansão de consciência, como é a frase que o Fred sempre usa, mas uma falta de visão de mercado, de se abrir para o novo. Se você não está aberto para o novo, não adianta. Você vai ver aquilo, vai virar uma coisa que a gente brinca quando a gente fala de NRF, né? A gente tem que tomar cuidado para a NRF não ter, por exemplo, aquela visão de zoológico, sabe? Sabe quando você vai visitar o zoológico, você vai lá, você vê o leão, vê a girafa, vê a zebra, acha tudo bonito, mas não traz nada para casa. Só observa. Você só observa, mas não traz nada para tua casa. Então, assim, se você observa e não aplica, não testa, não vai atrás daquilo como conteúdo, não faz sentido nenhum. Então, a gente precisa primeiro se propor a fazer diferente. Entender que o resultado não está vindo, a gente tem que ter uma ação diferente e testar o novo o tempo todo. E minha esposa sempre fala, Fabiana sempre fala, você é um empresário ou um empresidiário? Então, o empresário, esse que vai buscar informação, conhecimento, o empresidiário está preso no dia a dia, na tarefa do dia a dia, então ele não olha para baixo, ele não levanta a cabeça para ver, então ele está preso. O negócio dele aprisionou ele de uma maneira tal no dia a dia, no que tem a fazer, que ele deixa de olhar para frente. Então aí o negócio vai ficando para trás por ele não olhar para frente. Então, sua empresa é uma empresa ou é um presídio? Isso é muito importante para esse ponto aí que o Caio acabou de falar. Muito obrigado por esse papo. Caio, Fred, vocês são sempre muito bem-vindos e prestigiados aqui, diga-se hoje, pelo auditório lotado e com certeza por essa primeira edição do nosso podcast aqui em 2025, que já é um sucesso. Antes de dar tchau para vocês, eu quero agradecer aos nossos parceiros, patrocinadores. Muito obrigado ao Bosque dos IPs, a TOTUS, ao Sebrae, Sistema Comércio, FEComércio e Senac, Saraiva de Resende. Nosso agradecimento a Office Formato, F Solar, Isto é MS, a Funditur, ao Cetesc, a Promenade Hotelaria, que inclusive tem hotel em Bonito, no Rio de Janeiro, é excelente. Vocês já foram lá Bonito, né? Bonito aqui no Mato Grosso do Sul. Você falou Rio de Janeiro. Não, mas tem aqui e tem no Rio. Eles têm aqui, hotel Bonito, aqui e no Rio de Janeiro. Vocês já estiveram, perfeito. vocês já foram a Bonito aqui? Não, ainda ainda não. não. Como assim? Na próxima vez iremos. Por favor. Tenho medo de contaminar, feio pra caramba. Imagina, as águas de lá são purificadoras. Muito obrigado, Resine Marcon, Lemonet e Casa das Cores. Um grande abraço a vocês. Até o nosso próximo encontro. Eu sou Felipe Todesco. Hoje, com o maior prazer, fiz às vezes por um amigo de Jean de Barros, que no próximo episódio já estará aqui de volta. Um beijo grande. Tchau, gente.